sua vida pra me salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado, fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Herdeiro de Deus, como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Na 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 na. Olá, irmãos, boa noite, graça e a paz de Jesus. Estamos aqui novamente, não é verdade? Mais uma quinta-feira, mais uma célula, pastor Tiago e eu estamos aqui. Semana passada, pastor Tiago e pastor Fernando trouxeram algo tão edificante. Nessa noite nós gostaríamos também que fosse algo edificante para a nossa vida. Aliás, como foi o seu final de semana? Como está sendo a sua semana? Eu espero que esteja sendo abençoado, que você esteja aproveitando da melhor maneira possível esse tempo, né? Talvez de mais isolamento em casa, o tempo em família, e aproveitando bem esse momento para desenvolver talvez um melhor relacionamento com Deus, oração, leitura da palavra, tempo talvez com a família que você não tinha tanto tempo, né? Isso tem sido uma oportunidade também. E nós queremos iniciar esse tempo aqui louvando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cantando um louvor que chama Redenção, que nós cantamos tanto aqui na igreja e queremos adorar agora também. Nós aqui, você aí na sua casa, pode adorar o Senhor também conosco. Vamos juntos? Vamos lá? Vamos no refrão? Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. E o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Desde o começo, hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou,
vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Que verdade maravilhosa, não é verdade, queridos? Vamos orar agradecendo? Senhor, que alegria, que bom é saber que nós temos a redenção no seu sacrifício. Aleluia. Que bom, Senhor. Liberdade, resgate, libertação, salvação, tudo isso é possível no Senhor. Nós te louvamos e queremos continuar agora bendizendo o teu santo nome enquanto te adoramos, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, me deu sua mão, mudou minha vida, meu coração, no momento em que a ti me entreguei. Tão grande amor, Tão grande amor por mim mostrou, me alcançou, quando na cruz os meus pecados pagou, e então tudo que eu sou entrego a ti, Senhor, pois tua vida entregou por mim. Em ti seguro estou, os meus medos afastou, com amor tão grande assim é possível existir. Descanso, descanso em ti, em tua proteção, comigo estás, meu Salvador, nunca vai me abandonar. E então tudo que eu sou entrego a ti, Senhor, pois tua vida entregou por mim. Em ti seguro estou, os meus medos afastou, com amor tão grande assim é possível existir. E então tudo que eu sou
Como é bom confiar nesse amor que não falha, né? O apóstolo Paulo em Romanos 8 diz: quem nos separará do amor de Deus? Amém. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é muito importante. Meus queridos, nós estamos iniciando, na verdade já iniciamos a célula, mas estamos agora partindo para o tempo da palavra. Mas antes, eu gostaria de mencionar, eu não vou mencionar por nomes aqui, mas eu quero mencionar e fazer um grande agradecimento. Sabe, nós estamos aqui à frente da câmera, mas sempre tem alguém atrás da câmera. E não somente na célula, mas também nos devocionais, no culto que nós fazemos no domingo, né, que soltamos geralmente no domingo à noite, o pastor Tiago com o culto de jovens na terça-feira, a escola bíblica dominical com as crianças, a história que soltamos, sempre tem alguém, né? Há pessoas por detrás da câmera, por detrás às vezes de um celular, que leva equipamento para casa, que vai editar tudo isso, que vai postar tudo isso, e essas pessoas não aparecem, são as pessoas que estão nos bastidores. E eu gostaria aqui de agradecer e louvar a Deus por cada uma dessas pessoas. Amém. Que tem dedicado muito tempo, que tem vindo aqui, que tem se empenhado nesse ministério tão importante. Hoje quem está com a gente aqui atrás é o Mateus, mas eu vou mencionar o Mateus porque ele está aqui hoje, mas tantos e tantos outros que também fazem parte desse time fantástico. Deus abençoe a vida de vocês, viu, queridos, em nome de Jesus. Muito bem, o tema de hoje é um tema que traz à memória o que nós celebramos no último domingo. Celebramos a Páscoa. O que você celebrou lá, pastor Tiago? Celebramos a Páscoa. O meu filho ficava... O meu filho, ele... Felizmente, a gente, de uma certa forma, é produto um pouco da nossa mídia, né? Meu filho ficava... E o meu ovo? E eu falava para ele assim: Arthur, não é só ovo, né, filho? Não, não. É a ressurreição de Jesus, papai. Mas e o meu ovo? E foi uma grande alegria realmente poder estar junto com a família na Páscoa mais uma vez, né? Celebrando a ressurreição de Cristo Jesus no domingo, lembrando também da morte do Senhor Jesus naquela sexta-feira, do seu sofrimento, da sua angústia naquela semana, da ceia que participa com os discípulos, e tudo isso ele fez por mim e por você, né? Ele cumpriu a ordem do Pai, a sua obra, a sua missão, mas os grandes beneficiados de tudo isso sou eu e você. Amém. Que olhamos para isso e entendemos, e a graça dele que nos alcançou. Hoje o tema está aí na sua lição, que disponibilizamos em nosso site, se Cristo não tivesse ressuscitado. É uma hipótese, obviamente, mas não é uma hipótese criada por nós não, tá? É uma hipótese criada pelo próprio apóstolo Paulo, obviamente que sob orientação do Espírito Santo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Esse capítulo é um capítulo em que Paulo fala bastante sobre ressurreição. Havia algumas pessoas na igreja, talvez influenciadas por certas filosofias gregas da sua época, mesmo a outras ideias, aquele grupo que perseguia Jesus, né, os saduceus, né, eles não acreditavam, por exemplo, na ressurreição dos mortos, e o apóstolo Paulo tem parece que reafirmar isso com a igreja, e servindo obviamente que de instrução para o restante da história, e para mim e para você também, de que de fato a ressurreição dos mortos e a ressurreição, ela é um fato. Importantíssimo. Tem um livro muito legal que é do Lee Strobel, você conhece, já citou muitas vezes, que é o Em Defesa de Cristo, e justamente a tese desse livro é que a ressurreição é a pedra principal da fé cristã. Se você tirar essa pedra, você tira o castelo cristão, ele se esfacela. Então a pedra da ressurreição, ela precisa estar muito bem alicerçada no testemunho e nas verdades e nas implicações que a ressurreição tem. E a ressurreição tem uma série de implicações
para a nossa vida. Eu acredito que nós vamos aprender hoje sobre isso, porque o capítulo 15 de Coríntios é maravilhoso. Tenho certeza que a gente vai aprender muito. Isso. Nossa lição começa na parte introdutória com uma frase, e é uma frase de um autor chamado Philip Yancey, pelo menos eu li por ele. E ele diz o seguinte, mais ou menos assim: Jesus poderia ter dito aos pregos, caiam. Ele poderia ter derrotado os soldados que o prenderam na cruz ou colocaram na cruz. Ele simplesmente, com um sopro da sua boca, ele poderia descer daquela cruz se quisesse, botar um fim em tudo aquilo, mas ele não fez isso, e isso é amor. Ele poderia ter feito, mas ele não fez, por amor a mim e a você. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 19 diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe a ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Misericórdia. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo. Uma pequena explicação aqui, queridos, na doutrina, na teologia paulina, a expressão dormir em Cristo se refere àqueles que morreram na fé, morreram em Cristo, que aceitaram, que entregaram suas vidas a Jesus e que morreram naturalmente na sua vida, mas em Cristo Jesus. Então ele usa essa expressão dormir. Ele diz, olha, nesse caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos, é a conclusão. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Não sei se... Na minha versão está os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Muito e é triste verdade. Isso, né? Muito triste. E é verdade. Queridos, você percebe aqui, várias vezes o apóstolo Paulo usou a palavra ressurreição, ressuscitar. É a ideia. Então a ideia principal está sendo a ressurreição, ela vem sendo tratada desde o versículo 1, depois você pode ler e ele vai continuar, inclusive, até o final do capítulo, basicamente tratando sobre esse assunto. Agora, a pergunta é: o que aconteceria se Cristo não tivesse ressuscitado? Você já pensou sobre isso? Se de fato o significado da Páscoa estivesse somente em ovo de chocolate? E se o significado da Páscoa estivesse somente na reunião familiar? Ou na festa promovida pelos meios de comunicação, pelo mercado de um modo geral, que seria o coelhinho? Se fosse só isso, queridos, é muito importante que eu e você entendamos que para nós a Páscoa tem um sentido de ressurreição de Cristo Jesus. Para o judeu, pastor Tiago, acho que a Páscoa tinha a ideia de libertação, né? A ideia de quando Deus vem no Antigo Testamento, lá quando o povo estava no Egito, e ele liberta o povo do Egito e ele conduz o povo. E a ideia que nós entendemos também sobre a ressurreição, nossa Páscoa hoje, tem a ver com aquela libertação que é fruto da própria ressurreição de Cristo Jesus, né? Muito bem, se Cristo não tivesse ressuscitado, tem 4 verdades aí.
para a gente entender, tá bom? 4 hipóteses, na verdade. Primeira delas é a fé, anota aí, e a pregação em Jesus seriam inválidas. Uau! A fé em Jesus e a pregação sobre Jesus não teriam valor nenhum. Paulo diz que ela é inútil. Não sei se a sua versão traz a palavra vã. Algumas versões traz a palavra vã, né? Inútil, inválido. Que não tem um fim em si mesmo, né? A palavra vã vem da ideia de vaidade, é pura vaidade. E me parece, pastor, quando você diz que nós vivemos numa sociedade, muitas vezes, pós-cristã. E parece que o ovo de Páscoa e tantas outras coisas que trazem o significado avesso ao significado cristão da ressurreição, do novo nascimento, de uma vida nova, da pregação em Cristo, parece que as pessoas realmente vivem isso, porque não sei se nós incorporamos muito a mística católica e parece que nós incorporamos essa ideia de que nós só comemoramos a ressurreição e vivemos a ressurreição nesse período de Páscoa. Então, de maneira prática, nós nos tornamos pagãos, porque nós estamos fazendo festas pontuais, esporádicas, onde aquilo nos lembra e depois logo nós nos esquecemos e passamos a viver como se as outras coisas fossem mais importantes do que isso. E quando você diz que a fé e a pregação de Jesus seriam inválidas, será que muitas vezes hoje nós não temos vivido isso? Será que as pessoas elas não têm dado o devido valor à ressurreição e muitas vezes a fé e a pregação têm sido de maneira prática inválida na vida das pessoas? Então eu acho que o apóstolo Paulo está fazendo muito mais do que uma reflexão filosófica. Ele está dizendo aqui para a igreja de Corinto que se eles não viverem dignamente dessa verdade aqui, isso aqui não vai produzir frutos, né, na vida deles. É verdade, com certeza. E é interessante porque a salvação ela é pela graça, mas é por meio da fé. Olha só, a implicação é que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé em Jesus, ela seria o quê? Inútil, inválida, não teria valor nenhum. Mais do que isso, Paulo está falando, a nossa pregação. No contexto imediato, parece que Paulo está falando da pregação deles, dos apóstolos e daqueles que viram a Jesus ressuscitado e testemunhavam sobre isso. Porém, a nossa própria pregação hoje não teria validade nenhuma se Cristo não tivesse o quê? Ressuscitado. E essa é a diferença, pastor Tiago, de Jesus para qualquer outro líder, outro mártir. Exatamente, porque todos permaneceram com o seu corpo aqui, deteriorando, mas aqui. Já Jesus não, Jesus ressuscitou. Tem um texto de 1 Coríntios 15, o mesmo capítulo, os versículos 3 ao versículo 5, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12, e ele continua falando depois sobre a quem mais Jesus apareceu. A nossa pergunta aqui é: quais verdades Paulo transmitia em sua pregação acerca de Cristo? E olha, queridos, são verdades que não podem ficar ausentes de qualquer pregação, não é verdade, pastor Tiago? Com certeza, tanto que ele começa o capítulo 15 com essas verdades. Tudo que ele vai dizer na sequência disso estão ligados, alicerçados nesse testemunho. Isso é. E se você pegar Atos 2, por exemplo, é a mesma mensagem de Pedro, baseada exatamente nas mesmas coisas. Quais são? Primeiro, Cristo morreu, ou Cristo morto, morreu. Segundo, Paulo fala sobre um Cristo que foi sepultado, e eu e você sabemos que ele foi sepultado, foi levado ao túmulo lá de José de Arimateia, isso é um fato histórico. E Cristo ressuscitado, o Cristo ressuscitado que apareceu inclusive para muitas pessoas
durante aquele período de 40 dias em que Jesus permaneceu aqui com o corpo glorificado antes de ir ao céu. Esses 40 dias, obviamente, após a sua ressurreição. Sabe, toda a nossa vida cristã, ela é baseada na fé. O justo viverá pela fé. Somos salvos por meio da fé, pela graça. Nós buscamos a salvação, se essa é uma responsabilidade nossa, por meio da fé, porque cremos que essa é a vontade do Senhor. Nós vivemos na esperança de Cristo, na esperança do céu, porque temos fé nisso, pela palavra de Deus. Nós frequentamos a igreja local, porque entendemos pela palavra que isso é uma responsabilidade, fé. E nós nos consideramos de irmãos em Cristo Jesus. Chamamos a Deus de nosso Pai por meio da fé, porque cremos nessas coisas. Sabe que se você tirar o componente fé da história, você tira uma das coisas mais importantes, talvez. Uma palavrinha pequenininha, mas que é muito importante. E Paulo está dizendo, se houvesse a possibilidade de Cristo não ter ressuscitado, tudo isso seria o quê? Vão. Poderíamos rasgar o Novo Testamento. Não valeria nada. Não valeria de nada. Exatamente. Segundo lugar, e aqui eu vou bem rápido, porque na verdade eu quero mencionar para vocês, é o que Paulo cita no versículo 15. Ele cita assim, ó, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Então, o segundo ponto aqui, a hipótese é que se Cristo não tivesse ressuscitado, o testemunho apostólico, que é o quê? O testemunho transmitido pelos apóstolos, seria mentiroso. Porque os apóstolos testemunharam da ressurreição de Cristo Jesus. Pastor, tem 3 versículos só que eu queria citar, eu não vou me delongar nisso, mas Atos capítulo 2, que você já citou, que diz que a igreja perseverou na doutrina dos apóstolos. Apostólica. Atos capítulo 4, versículo 33, diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então, a doutrina apostólica está profundamente ligada à mensagem da ressurreição. E Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, no versículo 20, estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. É maravilhoso a gente perceber isso, porque Paulo está fazendo um raciocínio de que se nós podemos imitar a Jesus Cristo como nós devemos fazer, é porque os apóstolos são esses tijolos que estiveram ali diretamente ligados à rocha que é Cristo. Então, se numa construção de uma casa a gente observa o fundamento, os tijolos, né, como Pedro faz no livro dele, os primeiros tijolos ali são os apóstolos, porque é sobre essa doutrina que nós estamos edificados. Se não houvesse esse registro apostólico, de fato, né, nós teríamos um grande problema. É por isso que no mundo de hoje, de alguma forma, o título é muito disputado, porque implica tantas vezes em reescrever uma história. Em reescrever uma história, quando tudo que nós temos aqui, a palavra do Senhor, está perfeita, está completa e é digna de confiança por causa desse registro aqui dos apóstolos. Estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Isso é uma bênção. Creia nisso. Isso é uma bênção. Aliás, até quando a igreja tem que substituir Judas, e eles estão entre Matias e outro, eles optam, a ideia é que tenham participado do ministério com Jesus, mas tenham também presenciado, testificado o quê? A ressurreição. Morte, sepultamento e ressurreição. De Jesus Cristo. Isso é muito, muito, muito importante. Agora, a terceira consideração aqui, a terceira hipótese, se Cristo não tivesse ressuscitado, está no versículo 17. Eu vou ler a parte do verso primeiro, depois eu falo o ponto. E se Cristo não ressuscitou, olha, irmãos, inútil é a fé. Parece que Paulo está continuando, né? Ele falou sobre pregação e fé lá no versículo de número 14. Agora ele volta. Ele está partindo do ponto da fé. Inútil é a fé. E aí ele fala o quê? Que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Uau! Isso é muito forte, muito forte. A ideia é que se Cristo não tivesse ressuscitado, toda a expectativa de salvação seria inútil. Misericórdia. Em vão. Não valeria nada. Uau! Queridos, a nossa expectativa de salvação eterna
Obviamente que quando nós confiamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós já começamos a desfrutar a salvação, mas ela será consumada na vida após a morte, ou quando nós passarmos dessa vida. Isso só é possível porque nós cremos na ressurreição de Cristo. Porque nós cremos em algo sobrenatural. Pastor, isso, essa é verdade. A fé, essa questão da fé é uma tendência pessoal minha, muitas vezes, a gente perder isso de vista. A gente racionaliza tanto e a gente se esquece que nós cremos naquilo que é sobrenatural. É extraordinário. É alguém não simplesmente que reviveu, mas é alguém que ressuscitou para toda a eternidade e não há possibilidade de morte nessa pessoa. Uau! É poderoso mesmo. Esse texto aqui é fantástico, é poderoso. É a base daquilo que a gente crê. É verdade, isso é verdade mesmo. E eu achei muito interessante o dia que eu li, e eu acredito que eu ouvi numa pregação sua, pastor, que a diferença entre Cristo e Lázaro é que Lázaro reviveu. Isso, é que Lázaro reviveu, porque ele não venceu a morte. Jesus morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. Isso é muito, muito, muito importante. Agora eu quero aproveitar esse ponto para falar um pouquinho sobre uma coisa que é muito pouco falada hoje, que é sobre pecado. A palavra pecado e a ideia de pecado começa, no que diz respeito à raça humana, tem início lá no Éden, quando Deus dá uma ordem para Adão e ele desobedece a ordem de Deus, tanto a ele quanto a Eva, e entra ali o pecado. E o pecado que vem sobre Adão, ele traz, a Bíblia, Deus fala, olha, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Obviamente que Deus não estava falando tão somente de uma morte física, que talvez seja uma das consequências, mas Deus estava falando sobre uma morte eterna e talvez a morte da separação de Deus. Sabe por quê? Porque quando Adão come, naquele mesmo dia imediato ele não morre fisicamente, mas ele perde a sua comunhão com Deus e ele se torna consciente de algo que até então ele não tinha, pecado. Tanto que ele faz vestes para ele e tudo mais, e Deus pergunta para Adão: quem te fez saber disso? Obviamente que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, por meio de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pastor, esse texto, só uma pontuação, eu sei que você vai continuar. Muitas vezes a gente pensa o seguinte: se eu estivesse no lugar de Adão, eu também pecaria. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que nós estávamos com Adão e nós pecamos em Adão. Isso. O texto não está dizendo que pecaríamos no lugar de Adão. O texto está dizendo que nós pecamos junto com Adão. Então o pecado não é porque as pessoas têm a mania de pensar, então eu colhi de algo que eu não fiz. Não, o texto bíblico não está dizendo isso. O texto bíblico está dizendo que a gente estava com Adão e a gente pecou com Adão. E o pecado é justamente o que você colocou, é a desobediência de uma ordem direta de Deus. Morte eterna. Morte eterna. Então é importante que você entenda, talvez somente por uma questão de facilitação para você, que o pecado ele traz morte eterna, morte interna, que seria a separação de Deus. Efésios 2:1 diz que ele nos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, e obviamente que uma das consequências talvez seria a morte física, mas, queridos, essa é de longe a consequência talvez menor, porque imagina, você está morto, eternamente separado de Deus. Isso é terrível e essa é uma das consequências do pecado. E quando nós pensamos na ressurreição, a ressurreição de Cristo Jesus, ela é uma prova que Deus dá, uma testificação que Deus dá de que
a fé em Cristo Jesus como Salvador, ela tem um fundamento em Deus, e a nossa salvação está firmada no sacrifício de Cristo, na mensagem de Cristo, na oferta que o próprio Deus fez para a gente. Isso é maravilhoso. Tem 2 versos aqui, um deles eu acabei de citar para vocês, que diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A pergunta é: por que a morte alcança todos os homens a partir de Adão? Porque em Adão todos pecaram. Eu e você, todos, de tal forma que todas as pessoas que nascem hoje, elas nascem com uma marca no seu DNA que compromete toda a sua vida, toda a sua essência. Essa marca é a marca do pecado. Por isso Jesus é diferente. Ele não veio da concepção natural de um homem e de uma mulher. Ele nasceu sem pecado. E é por isso, queridos, Por isso que Jesus é a segunda cabeça, né? Adão também nasceu sem pecado. Só que Adão falhou. Jesus nasceu sem pecado e Jesus não falhou. Venceu. É isso aí. Nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo, confiar nele como Senhor e Salvador, porque ao fazermos isso, esse DNA de pecado que nos condena ao inferno, ele é apagado e Deus nos carimba com o selo do seu próprio Espírito em nós, que é, segundo Paulo em Efésios 4, versículo acho que 20, ele é a garantia da nossa redenção. Uau. É maravilhoso, a Escritura nos chama de santos, né? Uau. A partir disso, isso é tremendo, isso é tremendo. Segundo o versículo: pois o salário do pecado é a morte. Olha isso aqui. Agora, que tipo de morte é essa? O verso diz, olha, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Conclusão óbvia: se o mesmo verso está falando que o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna, a consequência do pecado, o salário do pecado, não há como concluir de forma diferente, como sendo a morte eterna. E se a consequência do pecado é a morte eterna, o que Deus nos oferece em Cristo Jesus? Vida eterna. Uau! Jesus Cristo disse, né? Eu vim para que vocês tenham vida. Zoe. Vida. Uau! Em último lugar, se Cristo não tivesse pecado, anota aí, nós estaríamos perdidos, sem esperança para sempre. Perdidos sem esperança para sempre. Versículo último que nós lemos, de número 19, nos diz o seguinte, 18 e 19. E também os que dormiram em Cristo, já expliquei que esses que dormiram, aqueles que morreram em Cristo, estão perdidos se Cristo não tivesse ressuscitado. Se esperamos em Cristo só nessa vida, olha o que Paulo está dizendo, é muito profundo, porque se a nossa expectativa em Cristo é só para as coisas desta vida, isso é tão forte hoje em dia, né, pastor Tiago? Muito. Pessoas resumem e reduzem toda a obra de Cristo como se os benefícios fossem só para essa vida e acabam vivendo só nessa vida, numa vida de busca de prazeres só nessa vida, achando que a obra de Cristo é só para essa vida. E é por isso que nós temos hoje a teologia da prosperidade, que não faz sentido num tempo como esse. Por Como exemplo, você explica a vitória num tempo onde todos estão sofrendo, famílias estão perdendo entes queridos, todos nós estamos sendo pressionados a ficar em casa, né, no sentido mesmo de que não podemos sair ou sair o mínimo possível. O mundo passando por muito sofrimento, nos Estados Unidos, milhares de pessoas morrendo. Como que a gente explica, né? São teologias que não batem com a Escritura, porque a Escritura não nos está prometendo uma vida de prazeres. Sim, prazer, mas o prazer não é o final, a finalidade da vida do cristão. Mas a certeza
da ressurreição. Mas é interessante porque essa é a diferença para o cristão. Eu estava lendo esses dias Filipenses e o apóstolo Paulo está em sofrimento. E mesmo em sofrimento, o tema principal da carta de Filipenses, estando Paulo preso, é o quê? Alegria. Por quê? Porque a nossa alegria não pode depender meramente de prazeres, conquistas ou favores desta vida. E é isso que Paulo está dizendo. Se a nossa esperança em Cristo está somente nesta vida, ele diz, somos os mais miseráveis de todos os homens. Talvez na sua versão, como do pastor Tiago, somos os mais infelizes. Uau! Não faz sentido. Não faz sentido se a nossa esperança é só nessa vida. Por isso Paulo dizia, para mim o viver hoje é Cristo, mas o morrer é lucro, porque a esperança está na eternidade. Por isso Hebreus capítulo 11 vai mostrar que as pessoas que viveram para Cristo, tanto as do Antigo Testamento, na fé em Deus, quanto as do Novo Testamento, que morreram em Cristo, todas elas estavam olhando não somente para essa vida, mas eles buscavam uma cidade superior. Por isso a Bíblia nos chama de cidadão dos céus. Ora, se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, nós estaríamos perdidos para sempre, condenados para sempre. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo. A ressurreição de Cristo, ela é a base da nossa própria ressurreição. Amém. A vitória de Cristo sobre a morte é a garantia de que todos os que estão ligados a Cristo vencem a morte e ressuscitarão de forma plena no futuro. É isso que Paulo fala, são mais que vencedores. São mais que vencedores. E é interessante, o pastor Tiago, que ele não está dizendo serão mais que vencedores. São. Em Colossenses capítulo 3, ele nos vê em Cristo. Eu vou ler Colossenses capítulo de número 3, porque eu acho muito importante. Olha, Paulo vai dizer, olha como ele enxerga cada um de nós. Portanto, já que vocês ressuscitarão, passado, com Cristo. O que é isso? Ele está falando com pessoas vivas que ainda não morreram fisicamente, mas ele está vendo a eles como alguém, como pessoas que já ressuscitaram com Cristo. Procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, nas coisas eternas. Olha aqui, as coisas eternas, no alto. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Maranata. Nós estamos em Cristo Jesus. Sabe, você que está em Cristo Jesus, na perspectiva bíblica, você morreu em Cristo Jesus, você já está ressuscitado, você foi vivificado e já está ressuscitado com Cristo Jesus. E porque você foi isso, você está escondido em Cristo Jesus, em Deus em Cristo Jesus. E isso é garantia. Quando a trombeta soar, que coisa fantástica! Irmãos, isso é maravilhoso. Eu espero que essa verdade nessa noite toque muito a sua vida. O verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus, que ressuscitou, venceu a morte e vive. A mensagem da Páscoa é uma mensagem de vitória, aquele que venceu a morte e ressuscitou. Alguém disse uma vez, eu não sei nem quais são todas as implicações teológicas dessa frase, mas em um certo sentido eu gosto dela, que nós deveríamos viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e retornasse amanhã. A ideia é viver para Cristo constantemente, como se a sua volta fosse iminente. Amém? Amém. Aleluia, que bom. Meus queridos irmãos,
eu quero agora, nós queremos orar, né, pastor Tiago, nesse momento, pela nossa nação, pelo mundo, por você que nos assiste, pela sua família também, nossos irmãos em Cristo Jesus, por aqueles que estão enfrentando algum tipo de limitação, de necessidade, por aqueles que enfrentarão algum tipo de necessidade, nós já queremos orar. E sabe, é uma excelente oportunidade para você também interceder pela vida dos seus irmãos queridos. Vamos fazer isso agora, pastor Tiago? Você pode orar, por favor, querido, por essas questões? Enquanto o pastor Tiago ora, você também, ore na sua casa, feche os seus olhos e vamos ter esse tempo de oração. Vamos orar. Bondoso Deus, bendito Pai, Amém. Pai de misericórdia, Pai de graça, nosso querido Pai, nós, ó Deus, rogamos a Ti, Senhor, pelas Suas misericórdias, ó Pai, que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha a estabelecer, ó Pai, de uma maneira, ó Deus, profunda nas nossas vidas, ó Pai, este ensino que foi dado essa noite, ó Pai, esta santa doutrina, ó Deus, que foi exposta essa noite, a doutrina da ressurreição, ó Pai. Amém. Sem ela, ó Pai, todo o cristianismo, toda a Bíblia, Pai, não é mais que um castelo de cartas, ele se esfacela. Nós cremos naquilo que é sobrenatural e cremos num Deus poderoso para ressuscitar, ó Pai, vivos e mortos, ó Deus. Nós cremos, Senhor, num Deus que transforma a vida das pessoas e que garante, Senhor, pelo seu próprio Espírito, pela força da sua palavra e do seu testemunho, ó Pai, que nós estamos seguros em Suas mãos, ó Pai. Amém. Deus, nesse momento eu quero lembrar especialmente dos irmãos e irmãs da Igreja Bíblica Boa Vista, ó Pai, na minha mente já vem tantos jovens, tantos irmãos, irmãs, crianças, ó Pai, ó Deus, a cada irmão, ó Pai, da nossa igreja, Deus, nós queremos rogar a Ti, pedir ao Senhor e clamar pela vida deles, ó Deus, porque estamos todos nós, ó Pai, em diferentes situações nesse momento, Pai. Verdade. Pai, alguns garantidos pelo salário, Senhor, mas mesmo assim vivendo uma pressão do home office, Senhor, outros, ó Pai, empresários que estão lidando com toda essa tensão, outros, ó Pai, que são trabalhadores, ó Pai, liberais, ó Pai, trabalhadores informais, Senhor, tantas famílias estão sendo pressionadas nesse momento. Eu tenho certeza, Pai, que cada um tem o seu coração, Deus, ó Deus, uma tremenda, ó Deus, dúvidas às vezes, ó Pai, nos envolvem, insegurança, Senhor, mas esta palavra nos mostra, também olhando para o texto de Filipenses, ó Pai, que nós estamos, ó Pai, seguros em Tuas mãos. Amém. E que o Senhor, ó Pai, por mais que as circunstâncias ao nosso redor estejam extremamente voláteis, elas mudem com o tempo, Senhor, uma montanha russa vem na nossa vida, o Senhor diz para cada um de nós: continuem confiando no Deus que ressuscitou o seu Filho e que hoje garante a vida eterna para cada um de vocês. Continuem confiando, porque aquele mesmo que ressuscitou o Filho também ressuscita cada um de nós para vivermos uma vida diferente, não mais dirigidas e conduzidas pelas circunstâncias, Senhor. Deus, então eu peço a Ti, cuida de cada necessidade da nossa igreja, Pai. Amém. Cuida de cada família, Senhor, da nossa igreja, Amém. Senhor. Nos dê alegria e sensibilidade para viver essa situação, ó Deus, aproveitando como uma grande oportunidade, ó Pai, de crescermos em Ti, Senhor. Então eu oro a Ti, Senhor, abençoando cada vida e pedindo ao Senhor que visite cada lar, ó Pai, e possa certificar no coração de que essa doutrina, Pai, é uma doutrina para muito além dessa vida. Porque se nós, ó Deus, ficássemos com esperança nisso, somente para essa vida, a Tua palavra diz, seríamos os mais infelizes de todos, ó Deus. Nós cremos em Ti e queremos, ó Deus, agradecer por este ensino nessa noite, que nós possamos firmar a nossa fé nele. Amém. Também quero pedir, Senhor, pelo nosso país, pela nossa nação, ó Deus, pelas autoridades, ó Deus, em todas as instâncias, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria, discernimento, sensibilidade, ó Pai, tanto na questão que se refere à saúde do povo brasileiro, quanto à questão também que se refere à economia do nosso país, Senhor. Deus, nós não podemos achar que são coisas contraditórias, mas nós precisamos entender, ó Pai, que essas coisas precisam caminhar juntas, e que assim, Senhor, nós possamos, ó Pai, passar por este momento
e que a sua igreja, Pai, saia muito mais fortalecida e que a verdadeira igreja de Cristo, Senhor, seja levantada num verdadeiro avivamento nesse período. Os verdadeiros pastores das suas ovelhas, ó Pai, que possam continuar alimentando, ó Pai, cada uma delas e que essas igrejas locais, ó Pai, possam sair muito mais, ó Deus, fortalecidas nesse momento, Senhor. Protege a cada um de nós, ó Pai, protege no que se refere à nossa saúde especialmente, ó Pai, protege as nossas crianças, protege, Senhor, as mulheres que estão grávidas, ó Pai, na nossa igreja, Senhor, protege os nossos idosos, Senhor, protege as nossas famílias, Pai, nós pedimos e clamamos a Ti, pois nós cremos no Seu santo e poderoso nome, Senhor. Essa oração que nós fazemos para a honra e glória do Senhor e no nome poderoso do Seu Filho Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Amém. Que alegria, não é verdade? Que alegria. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou hoje. Eu quero desejar a você uma ótima noite, continuidade de semana, somente reforçando de que no próximo domingo, às 9h30, temos aquela história muito agradável, aquele momento para as crianças. Então você que tem seus filhos na sua casa, acorda eles um pouquinho mais cedo, faz questão, vai ser muito importante nas nossas plataformas digitais, tanto no site, no canal do YouTube, como também no Facebook. Eu também quero avisar sobre o culto de domingo à noite, às 19h30, será também disponibilizado para todos. E vai aqui uma solicitação: se inscreva no nosso canal do YouTube, isso é muito importante. Se inscreva, compartilhe as mensagens, compartilhe as devocionais, compartilhe isso. Sabe por quê? Porque dessa forma nós podemos alcançar ainda mais pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus, pessoas que estão ociosas às vezes em suas casas, que estão com medo, incertas, que estão depressivas, pessoas que talvez precisam de uma mensagem que possa tocar o coração. Não a mensagem minha ou de do pastor Tiago, do pastor, mas a mensagem de Deus, da palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. A nossa secretaria continua aberta durante a semana. E você que puder, nós estamos recebendo alimentos, doações e preparando cestas e nos preparando para as diferentes necessidades e já distribuindo muitas cestas básicas para pessoas da nossa igreja que têm necessidade. Eu quero agradecer a você que tem contribuído e colaborado com isso. Que Deus abençoe a sua vida. Um ótimo final de noite.